e eles acham que acabou. Nunca. A imortalidade consiste em não desistir. A imortalidade consiste em levantar. E essa capacidade de levantar quando tudo parece ruir faz parte da rotina do gremista. Não importa se será com 11 ou com 7 jogadores em campo, o Grêmio tem milhões de almas que cuidam dele e o que levantam, mesmo quando o mundo parece desabar. E parece muito, parece o fim do mundo. Mas não é. Enquanto um gremista estiver cantando, existirá um Grêmio capaz de se erguer. Enquanto um gremista estiver alentando, existirá um Grêmio capaz de subir, e subir cada vez mais, seja para a glória eterna, seja para ter o mundo aos seus pés. Hoje, mais do que nunca, o Grêmio sabe que é do torcedor. Tudo passa, o Grêmio fica, e eu ficarei ao teu lado, para te ver no topo, para te ver o mais alto. Até lá, nós, como bons torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio onde o Grêmio estiver. E aí, gurizada, começando agora, chegando agora pro Redação Pachola, entramos com esse vídeo, agora mudando as trilhazinhas, cuidando aqui do som. Peço desculpas porque antes deu um probleminha técnico ali no OBS, entramos sem som ali naquele vídeo institucional sobre os membros, mas agradeço quem alertou ali no chat também, a gente conseguiu acertar tudo aqui, ajeitou. E agora sim, estamos começando o Redação Pachola dessa sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Sim, é um dia trágico para a torcida gremista, é um dia muito complicado, um dia muito triste, mas a gente também tem que saber se erguer, tem que ter resiliência, tem que continuar apoiando o Grêmio, porque como a gente tanto defende aqui, esses jogadores passam, essa direção passa, o Grêmio fica, os torcedores ficam, e quem mais sofre com tudo isso é o torcedor, né? Os jogadores são altamente responsáveis pelo que está acontecendo, a direção é altamente responsável, a comissão técnica é altamente responsável, mas quem realmente sofre com o que está acontecendo é o torcedor. Muito obrigado, torcedor, por estar aqui na Rádio Pachola para a gente poder repercutir um pouquinho sobre isso e, aos poucos, juntar esses cacos e poder se reerguer para poder ver o Grêmio novamente onde ele merece, que é a Série A. De momento, sabemos que em 2022 isso não vai acontecer, mas espero que em 2023 isso aconteça, tá bom? Vamos entrar ao vivo também aqui, ó, deixa eu colocar no aplicativo, agora sim, colocando no aplicativo da Rádio Pachola ao vivo, conectando, agora sim, estamos ao vivo também no Facebook, estamos no YouTube, estamos em todas as redes sociais, você pode nos seguir também no Twitter e no Instagram, @Rádio Pachola, e aproveito para dizer, baixa o aplicativo da Rádio Pachola lá no Google Store pro seu Android, você pode também entrar em radiopachola.net para acompanhar nossa programação. 2022 a gente vai tentar também fazer algumas melhorias em relação ao próprio aplicativo, ao site. Muita coisa vai mudar em relação à Rádio Pachola aqui, tá bom? E a gente traz esse programa, claro, é graças aos nossos apoiadores. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal, com marcas tradicionais. Para saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23FoodHall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história e raridades você encontra no Instagram do Gremista Historiador, @Gremista Historiador, e ele tá também com o Gre Historiador. Está conosco a KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Se registra lá na KTO.com, coloca o código promocional PACHOLA, faz o primeiro depósito e aí tu vai ganhar 20% em cima daquilo que tu colocar. Então usa lá o código PACHOLA na KTO, vale muito a pena. E também está conosco o pessoal da Ambev. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 parcelados em 4 vezes de R$20 para usar em produtos do site, e tem muita promoção rolando. Clica aqui no link da descrição e aproveita, tá bom? Isso é exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Você deve estar estranhando aqui, já passei todos os nossos apoiadores pra gente poder repercutir bastante, conversar bastante, desabafar bastante também. Você deve estar estranhando que eu estou aqui na apresentação do programa hoje, eu, Luiz Felipe Macedo,
E que o César Weiler e que o Mário Godoy estão ali na bancada. O César Weiler não está na apresentação porque ontem ele ficou até muito tarde também fazendo a narração. Hoje fiz eu a produção do programa e me dispus a estar aqui na Ancoragem também para que o César pudesse se concentrar em outras tarefas que ele tem para fazer também, tá bom? Então tá feita aí a explicação inicial, já começo agradecendo demais a audiência de todos, que vocês estejam aqui conosco e a gente tem muito para conversar. Começo também dizendo bom dia, boa tarde, na verdade, para ti, né, meu querido amigo César Weiler. Boa tarde, professor. Boa tarde pra galera que também tá aqui com a gente, né? Obrigado por tu ter se disposto pra estar aqui com a gente logo de manhã, produzindo redação e tudo mais. Sabe que eu vou ser sempre o chato da trilha, né? Talvez a trilha esteja um pouquinho... Aí, beleza. Tá bom? Melhorou? Beleza, maravilha. Nada desculpa, chato, professor, cara. Isso aí desculpa. É pra gente sempre melhorar, tá? Vambora. Mas, gurizada, né? Tamo aí, né? Tamo aí dando a cara a tapa mais uma vez, porque aqui com a Rádio Pachola foi sempre assim. Desde quando eu não participava aqui, depois eu ingressei, o professor ingressou, outras pessoas vieram, algumas que estavam trabalhando aqui na Rádio Pachola saíram, mas todos tinham o mesmo espírito. O Grêmio ganhando, o Grêmio perdendo, a gente já tá aqui, a gente já tá trocando ideia, a gente já tá debatendo, a gente já tá apontando erro, a gente já tá elogiando. E agora, nessa hora não seria diferente, né? Então, cara, foi uma noite difícil, velho. Foi uma noite difícil mesmo, porque eu fiquei meio anestesiado, assim, sabe, professor Imário? Fiquei anestesiado nos últimos tempos, porque acreditava que o Grêmio, a cada jogo que passava, ficava com um pezinho mais afundado lá na B. Sim. Só que é difícil, né, cara? Porque a gente, como torce, trabalha, mas também torce pro Grêmio. Então a gente ficava naquela, mas é o Grêmio, né? É o Grêmio, daqui a pouco dá, velho. Daqui a pouco acontece um resultado. E de fato, cara, apesar da força que o Grêmio fez, dos erros que cometeu, que a gente já vai explanar nessa live aqui e daqui pra frente será assim também, apesar de tudo isso, rapaziada, se o Corinthians ganha do Juventude, o Grêmio fica na A. Seria o acidente... O Grêmio se esforçou demais, né? Seria um dos acidentes mais improváveis de acontecer, mas poderia, né, velho? Poderia, sim. Ficou aí a um resultado revertido de ficar na A. E se eu não me engano, eu não parei pra ver a tabela, tá? Mas estava ouvindo em outros prefixos ontem também. Se no Grenal tivesse o resultado sido invertido, se a gente tivesse ganhado, eles que estavam na segunda divisão. E a gente tá... o Internacional ficou com 48 pontos. E o É. Grêmio 43. Se o Grêmio tivesse ganhado... É o C, né? O C que a gente sempre fala. É o C. Mas se o Grêmio ganha o Grenal, o Grêmio vai a 46. E o Inter, que tem 48, não teria os 3 pontos do Grenal, teria 45. Pelo menos a gente estaria na frente deles, né? Enfim, cara, muita coisa que deveria ter acontecido nesse campeonato que não aconteceu. Agora o Grêmio vai jogar uma segunda divisão, é muito mais difícil. É aquela história de não ter dinheiro, tudo mais, não tem orçamento. E já de bate-pronto, queria dizer uma coisa. Galera, não é uma questão de opinião, tá? Isso que eu vou dizer, não é uma questão de opinião. E eu não tô falando por mim, tô falando por uma pessoa que viveu já muito o Grêmio e sempre vive, que é o Ayrton Ruschel. Hoje ele trabalha lá com o pessoal da Rádio Grenal, ele tava falando isso agora há pouco, tava vindo pra cá, tava escutando. Não tem como o presidente Romildo e todo mundo que tá junto com o presidente Romildo renunciar e sair todo mundo e fazer a nova eleição. Não tem como, tá? Não tem como. Porque, primeiro, não vai ser renúncia de todo mundo. E se só o presidente Romildo renunciar, quem assume é o seu vice com matrícula mais antiga no quadro social, que hoje é o Duda Kreff, que já foi presidente do Grêmio também e não teve uma boa passagem. Então, gurizada, não é uma questão de opinião. Não esperem isso. Não esperem isso. Mas daqui pra frente, o que a gente pode fazer? A gente debate mais aí durante a live. Me estendi até. Não, ótimo, Cezão, é isso aí. Nesse momento, 385 pessoas simultaneamente aqui na live. Muito obrigado por ter escolhido a Rádio Pachola. 190 likes, tá? Deixa o like aí, gurizada. A gente vai ter que pedir, apesar de tudo que a gente tá vivendo, né? Apesar de todo esse problema, infelizmente a gente ainda depende desse tipo de pedido. Então eu sei que vocês entendem. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem a live. Isso é muito importante pro nosso serviço, tá? E a gente tem muita coisa pra conversar. Também quero dizer boa tarde pra ti, Mário Godoy. Estávamos ontem na arena, né? Eu não vou dar boa tarde, porque não tem como ser uma boa tarde, não tem como ser um bom dia, não tem como estar feliz num dia como hoje, né? Posteriormente aí, posterior a aquilo que a gente já sabia há pelo menos 6 meses, né? Há pelo menos 6 meses a gente já sabia o que ia acontecer em dezembro e
falávamos muito disso aqui no Redação. Por vezes que eu participei no papo, também falava sobre isso. Que a cada rodada o Grêmio me mostrava menos que não ia pra B. A cada rodada que passava, o Grêmio mostrava que não iria conseguir sair do Z4. Foram pouquíssimas vezes dentro da temporada 2021 e principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, rodada que a gente olhou pro Grêmio e falou assim: olha, se engatar 4 vitórias, sai. Principalmente aquele jogo contra o Flamengo, né, que a gente ganhou de 1-0 no Maracanã, e ali deu uma falsa esperança, né? A gente se perguntava, e eu trouxe essa pauta pra mesa no programa. Na época eu era oráculo ainda, não fazia parte da bancada aqui. Eu perguntei, né, se aquele Grêmio que jogou contra o Flamengo é o Grêmio que vai seguir na temporada 2021 dentro do Brasileirão, ou se aquele Grêmio é um lapso. E se comprovou o que eu imaginava, né, que é um lapso. Aquele Grêmio contra o Flamengo foi um lapso, aquele Grêmio contra o Flamengo no primeiro tempo da Copa do Brasil foi um lapso. Vários lapsos dentro da história do Grêmio em 2021 no Campeonato Brasileiro, assim como lapsos de bons momentos a gente viveu. E aí, na minha opinião, eu sempre deixo muito claro aqui, sempre que falo isso, na minha opinião, o Grêmio até final de 2018 e ali metade de 2019 vinha fazendo boas temporadas. Pra mim é isso. E de 2019/2 pra cá, ladeira abaixo. E aí, lapsos de boas escolhas, lapsos de convicções, lapsos de certezas, tudo lapso. E quando é lapso, é segundo, passa. Quando tem um lapso, passa. E a gente não pode ter dentro do clube lapsos. Um clube do tamanho do Grêmio, 10 milhões de torcedores no mundo, não pode ter lapso. Não pode ter convicção errada. Não pode errar. E se errar, tem que ser erros mínimos. E outra, não pode haver vários erros mínimos, porque vários erros mínimos se transformam num grande erro. E foi o que aconteceu. Vários erros pequenos trazendo jogadores meia boca. E quando eu falo aqui, bunda mole, jogador bunda mole, não tem nada a ver com a questão pessoal do jogador. Eu também tenho que falar isso. É o óbvio, tem que ser dito. É óbvio, eu não conheço o jogador, eu não sou amigo de nenhum jogador deste grupo, né? Deste grupo que tá encerrando aí a temporada 2021. Conheço o Cortez hoje, mais próximo aí que eu conheço, é o Cortez. Mas jogadores que vieram pra cá nessas temporadas não honraram a camiseta do Grêmio. Não honraram. E também tiveram lapsos. Posso trazer um exemplo aqui, o Alisson. O Alisson teve lapsos no Grêmio. Durante 4 temporadas ele teve lapsos. Lapsos de bons jogos, lapsos de gols. Exemplo aquele do Estudiantes em 2018, que ele faz o gol de cabeça e a gente vai pros pênaltis. Mas a certeza não teve. Aquela certeza do Grêmio vitorioso que veio do Penta, que a gente sabia que 2017 tinha tudo pro Grêmio ser campeão da Libertadores e que 2018 seria um ano incrível. A gente chegou até a semifinal da Copa do Brasil, a gente chegou até a semifinal da Libertadores, Grêmio campeão gaúcho, campeão da Recopa. Ali era certeza. E algumas pouquíssimas peças poderiam ter sido colocadas no grupo, mas boas peças, com investimento. Não adianta investir em 4, 5 anos, 90 milhões de reais, que esse é o valor que o Grêmio investiu, em mais de 20 jogadores, sendo que se tu juntar os 20 jogadores, não dá 5 bons jogadores. Então não teria sido melhor acrescentar 5 craques no Grêmio durante a temporada, ou as temporadas, do que ficar trazendo jogador meia boca todo ano? Não adianta, cara, jogador que é nota 5, nota 6, a gente sabe o teto. O Radinha falava muito isso aqui na rádio. O campo grita e a gente sabe que jogador tem teto. Ontem, na coletiva, o presidente Romildo, ele se contradiz. Ele fala no momento que o grupo era muito bom, que o grupo não sei o quê, e na hora de voltar a falar, alguns jogadores valem para o grupo. Algo nesse sentido ele falou. Tá, mas espera aí, o grupo é bom ou alguns jogadores valem? E se alguns jogadores... Quem são os jogadores? Então, assim, ó, uma linha... Pensa numa fila indiana de erro, cara. Um atrás do outro. E ontem, cara, a gente vai falar da coletiva, não vi a pauta do programa, mas a gente vai falar da coletiva, né? Se quiser, pode falar. Não, pelo amor de Deus, cara, a coletiva de ontem do Denis Abraão e do Mancini
E um pouquinho da parte do presidente Romildo, cara, foi bagaceiro, foi ridículo. Como assim não fazer terra arrasada? Eu não acredito que eu ouvi isso. Eu fiquei chocado, eu tava dentro do meu carro voltando da arena com um choro embargado na minha garganta, embargado. Eu tava mandando mensagem pro Rada, eu tava mandando áudio pro Rada. Eu tava com o choro embargado, assim, ó, eu não saía. Porque essa decepção, ela vem acontecendo há 6 meses, cara. 6 meses de Z4. 6 meses de zona de rebaixamento. E aí o presidente Romildo comenta no momento da coletiva, ele fala, não podemos fazer terra arrasada. Aí o Denis Abrão vem que não tem que fazer terra... Como que não, cara? Vocês caíram pra Série B, irmão. Vocês caíram pra Série B e não tem que fazer terra arrasada. O Douglas Costa faz gol e manda tchauzinho pra torcida debochando. E tem torcedor batendo palma. Tem torcedor batendo em mim porque eu tô criticando ele. Pega o Douglas Costa e leva pra tua casa, irmão. Vai fazer churrasco com ele. O cara tava aqui mamando 1,5 milhão por mês. Não jogou um jogo bom, cara. Que jogo bom que o Douglas Costa fez. Qual foi o jogo que o Douglas Costa assumiu a responsa e salvou o Grêmio? Fez um golaço na temporada do Nitico que não adiantou de nada. E ontem ele fez outro gol que também não adiantou de nada. E aí os caras estão batendo em mim. Estão me xingando. Tem gente que tá parando de me seguir na internet. Quer parar de me seguir, velho? Ó, não tem problema, mas é a minha opinião. O que ele tá fazendo, velho, bota ele no nível, assim, na mesma prateleira do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho nunca tirou onda com o Grêmio. Ele nunca tirou onda com o Grêmio. Mesmo ele falando que agora ele era Mengão, ele nem se refere ao Grêmio, cara. Ele nunca. E olha que o Ronaldinho Gaúcho já poderia ter falado muita coisa aqui pra torcida, que a torcida sempre pegou muito pesado. Eu também já sempre peguei muito pesado. Mas o que o Douglas Costa fez ontem, dando tchauzinho com cara de deboche... Que é isso, cara? Respeita a torcida que ajudou a pagar o teu salário. A torcida ajuda. Quando a gente compra essas camisetas aqui, oficial, que é um absurdo de caro, uma pequena porcentagem disso vai pro clube pagar o teu salário. Isso é coisa de jogador vagabundo. Não pode, tem que respeitar a torcida. A gente te acolheu, cara. A gente fez um movimento gigantesco na internet pra que tu viesse pro Grêmio. A gente sabe que tu abriu mão de muita coisa. Não precisa falar isso. Não precisa tua esposa vir pra internet. Ai, porque ele abriu mão de muita coisa. Sim, e o torcedor que abriu mão, desempregado, pagando o clube da pandemia. E aí? Tem que ter respeito com a torcida. Tá muito errado isso. E eu vou criticar, sim. Não quer me seguir na rede social? Foda-se. Não me segue. Quer me bloquear? Quer deixar de ser amigo? Eu não tô nem aí, velho. Eu tô pela camiseta, tô pelo clube. Tá errado. Isso aí, gurizada, olha só, o programa de hoje eu vou ter algumas pautas aqui, naturais, que eu vou ter que colocar na mesa, mas eu acho que é um programa bem de desabafo, bem de a gente poder se expressar também, e o mais importante também é que você que tá na nossa audiência se expresse. Você deve ter percebido que eu estou colocando os comentários de vocês aqui na tela. Alguns eu tô colocando de forma aleatória, tô tentando ter um pouco de cuidado também com relação às cornetas, e tem uma coisa importante que eu quero deixar claro, tá? Cornetar é da vida, entendeu? Pode botar a corneta aí, porque quem toca corneta tem que saber ouvir também. A única questão é em relação à falta de respeito, tá? Se faltar com respeito, daí infelizmente vai ser bloqueado, vai ser tirado aí do chat. Mas, enfim, quer tocar corneta, eu acho que é natural, é do jogo, tá bom? E quero fazer um registro muito importante também. O Lima21 Oliveira virou nosso novo membro Libertadores. Valeu, Lima. Muito obrigado. Deixei um tempo na tela e agora deixa o comentário do Lima por aqui, dizendo o seguinte... Agora é hora de apoiar, só vai ficar quem ama o Grêmio. Vamos voltar em 2022 com trabalho e apoio de todos os nossos torcedores. Abraço a todos, jamais nos matarão. Perfeito, Valeu, Lima, Lima. é isso aí, tá? E tem também um superchat aqui do Flávio Roberto do Prado, tá na tela pra vocês. Esse é fera. Fala, pacholada! Então, sou paulista e São Paulino. Minha ligação com o Sul é minha namorada. O que foi aquela coletiva? Lembrei de um dirigente daqui, o Juvenal Juvencio, totalmente fora da caixinha. É verdade. Tinha piada com o Juvenal, do uísque, né? Que ele gostava de uísque e tal. Os caras sempre falavam que ele era meio fora. Mas sabe, ô professor e Mário, concordo com o que o Mário falou em praticamente tudo. E eu acho que a partir de agora a gente vai começar a falar dos erros, né? E o principal culpado pra mim, eu até fiz um vídeo pós-jogo, a galera que quiser ver lá, falo principalmente de 2 nomes, né? Do presidente Romildo Bolzan e do Douglas Costa, porque os dois representam 2 grupos muito importantes pra mim.
no caso de culpados, né? O presidente Romildo, por conta de ser o presidente, né, do clube. E aí ele se torna... ele cometeu o pecado da omissão, né? Ele se torna um omisso quando ele entrega a pasta do futebol pro Renato e nem prepara ninguém. E o próprio Renato falava disso, falava que quando ele saísse ia ser complicado, que não tinha ninguém para comandar ali de fato. E quando o Renato saiu, ficou muito cacique para pouco índio, sabe? Muita gente querendo mandar, ninguém mandando direito, ninguém fazendo o que deveria ser feito de fato. E aí ficou difícil a coisa, porque ninguém soube comandar, ninguém soube contratar jogador, ninguém soube nem indicar jogador. O futebol ficou meio às traças, assim, né? Então o presidente Romildo, como um todo, ele tem um mérito da parte administrativa, mas esse mérito da parte administrativa, no âmbito geral, ele não pode passar de 10% da temporada de 2021. Não pode passar de 10%, porque, afinal de contas, o Grêmio é um clube de futebol e aí 90% do clube vai ser sempre o futebol, vai ser sempre os jogadores, vai ser sempre a torcida, vai ser sempre o resultado dentro de campo, né? Então, o presidente é um cara que eu falei, e o outro cara, que representa um grupo que, pra mim, foi sempre acariciado, foi sempre acarinhado, foi sempre protegido, foi sempre elogiado, é o grupo de jogadores, cara. Porque, se tu for parar pra pensar, cara, o Grêmio vive uma realidade muito fácil de se jogar, né? O Grêmio é um clube muito bem construído, um clube com muito potencial, um clube com muita estrutura para os seus jogadores. É muito fácil jogar no Grêmio, cara. É muito fácil jogar no Grêmio. Os jogadores não tiveram que passar, por exemplo, em meio a uma pandemia. Não tiveram que passar por salários atrasados, por exemplo. Outros clubes, né? A gente viu ali o parceiro tentando criar uma rivalidade, né? Com o Vasco. Da onde que o Grêmio Vasco? Da onde que o Grêmio vai ter rivalidade com o Vasco, cara? Não é só os caras da internet, mas vamos lá. Enfim, o Grêmio não passou como... Tá errando o tiro, né? A torcida do Vasco, a torcida do Grêmio são amigas. Vasco... Se dão bem pra caramba. Esse cara não conhece futebol. Claro, desculpa, mas não conhece futebol. Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Curitiba e Palmeiras são torcidas que sempre se dão bem, mas enfim. Bom, o Grêmio não teve que passar por uma questão que o Vasco passa, vez por outra, que o Botafogo passou muito fortemente, Cruzeiro, salários atrasados, tudo mais. O Grêmio não teve nada disso, cara. Mesma temporada, o Grêmio tentou parcelar uma parte dos vencimentos dos jogadores para postergar esse pagamento. Não pagar, mas deixou combinado, olha, nós vamos pagar nessa data. E aí acabou facilitando as coisas, entrando uma grana em meio à pandemia, em que o presidente acertou antes esse valor que ele tinha prometido pagar, bem posteriormente. E os jogadores, né, ficaram na deles, uma boa, porque, opa, a gente pensava que ia receber esse dinheirinho lá na frente, tá recebendo agora. Então, assim, jogador do Grêmio é uma classe de trabalhadores que não tem do que reclamar, cara. Não tem do que reclamar. E a figura que representa tudo isso, pra mim, é o Douglas Costa, cara. Ontem a gente falava aqui que pra mim meio que não importa, na verdade. Você apagou a foto dele com camisa do Grêmio, dele do Grêmio, não sei o que. Cara, isso aí pra mim, foda-se, sabe? Tô nem aí, na verdade. Isso só mostra o quanto que o Douglas Costa, por vezes, é um ser humano infantil ainda, né? Que não conseguiu entender a dimensão que ele tem pra um grupo gigantesco de pessoas que são os torcedores do Grêmio. Porque quando ele vem pra cá e ele vem ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil, 100 mil, 50 mil, tanto faz. Quando ele vem pra cá, ele sabe que ele tá ganhando salário e tá entregando pra milhões de pessoas, cara. 7, 8, 9 milhões de pessoas. O Mário bem disse. E o cara que foi desempregado no meio dessa pandemia aí pagou a associação no Grêmio. E o cara que comprou a camiseta. E o cara que ontem, mesmo com o ingresso baratinho, teve que pegar uma condução, alguma coisa assim, às vezes tirando dinheiro do arroz e do feijão, pra poder ir lá gritar pro Douglas Costa chutar a bola, cara. Aí ele fica chateadinho, aí ele faz beicinho. Pô, pareceu uma ideia razoável, Douglas Costa, tu pedir pra casar, fazer uma festa de casamento, seja lá o que for, 1, 2 dias antes do Grêmio ter uma partida tão decisiva. Então assim, o Douglas Costa, cara, pra mim foi a maior decepção do ano, mas disparado. Coloca o Douglas Costa num pedestal da decepção e depois coloca todos os outros, inclusive o presidente Romildo. Que pra mim foi uma decepção muito, muito grande também. Então, assim, dos últimos da temporada, né, da César? Temporada inteira. Pra mim, desde que entrou o presidente Romildo, é a maior decepção como jogador.
Ele conseguiu ultrapassar vários jogadores que nos decepcionaram. Lembra do Henrique Almeida mostrando o dedo pra torcida? Mas eu entendo o Henrique Almeida. O Henrique Almeida não é torcedor do Grêmio. Nunca se disse, né? Torcedor. Douglas Costa, craque da base, criado aqui, mandando a torcida tomar no, né? Que tem lá no Twitter dele. Cara, pelo amor de Deus, que absurdo isso. E ontem ele fez um gol. Ele fez um Perdão, gol. gurizada, só deixa eu fazer um registro do superchat aqui, porque o superchat apareceu. Não, eu quero que tu termine teu raciocínio, tá, Cezão? É só pro superchat não desaparecer aqui. O Márcio Fornari colocou R$5 pra gente e disse: Fala, Pacholada, eu percebi que o ano seria terrível lá naquele jogo contra o Brasiliense na Copa do Brasil. Um time apático e sem vontade de vencer. Cara, impressionante tu ter percebido. Eu tava desesperado naquela época contra o Brasiliense, mas eu achava que era tão início assim que o Grêmio ia poder. Eu acho que foi dia 2 de junho, se eu não me engano, esse jogo. E aí, cara, eu imaginava que o Grêmio poderia ter tempo de melhorar muito até agora, né? Posso fazer um parêntese? Parêntese? Porque nesse jogo aí, tu lembra que eu te falei? Eu faço apostas, né, gurizada, na KTO. E nesse jogo aí eu lembro que eu botei R$150. R$150 nesse jogo. E acabei perdendo os meus R$150. Pra mim é um troço colossal, assim, é muito dinheiro, tá? E aí... Um abraço pro Cleiton, que lembrou das minhas palavras na quarta de final da Copa do Brasil. Boa. E aí, cara, lembra que eu te falei, professor? O Grêmio não fez gol no Brasileiro, foi um 0x0. E o Sucuri não tinha nem tornozelo. O Grêmio não fez gol no Brasiliense porque não conseguiu. Não é porque o Grêmio não quis, porque o Grêmio tirou o pé. Não. O Grêmio não conseguiu fazer gol no Brasiliense. Fecha parênteses. Exatamente. Cezão, termina teu raciocínio, cara, por favor, tá? Desculpa estar nesse tom. Não, isso que eu quero. Desculpa estar nesse tom. Eu quero que tu seja o mais verdadeiro possível, é exatamente o que tu tá fazendo. Mas, cara, realmente foi muito foda, assim, a noite de ontem. O cara fica com a cabeça cheia de verdade, assim. Eu tô tentando medir as palavras o tempo todo, porque eu nunca gosto de ser desrespeitoso com ninguém, assim. Mas o Douglas Costa, cara, foi a minha maior decepção, assim, disparado, cara. Disparado dessa temporada de 2021. Eu não coloco o Traíra nessa mesma linha aí. O Traíra, pra mim, ainda tá na frente. Mas o Douglas Costa foi uma decepção total, cara. Porque ele fez um gol contra o Juventude, contra o Sport, salvo engano, esses dois clubes. E aí faz o quarto gol ontem. Deu 2 passes importantes, tal, que surgiram ali no início das jogadas, os 2 primeiros gols. Mas ele fez o quarto gol ontem, cara. Então, assim, já tava 4x2 naquela altura e o Grêmio ainda teve outro pênalti, poderia ter uma vitória bem tranquila. Então ele não fez nada demais. E na moral, vamos olhar o lance. Quem dá o show naquele lance ali é o Ferreirinha. Num passe de 3 dedos, com né? a bola de trivela. Então, assim, o Douglas Costa não fez porcaria nenhuma nesse ano, cara. Fiz nada, não entregou absolutamente nada. E eu digo pra vocês, rapaziada, que é justamente por isso, tá? Tô dizendo aqui pra vocês, acreditem em mim. É justamente por isso que o Douglas Costa não vai ficar. Não é nem porque ele quer ou ele não quer. Não tem nada a ver com isso, é porque ele não entregou porcaria nenhuma, velho. Em meses que ele tá aqui. Acho que ele chegou em maio. Todo campeonato brasileiro ele teve aí pra poder jogar. Não entregou nada e é muita grana pra ele. Ele estreia na terceira rodada contra o Sport. Perfeito. Naquele jogo com a chuva e tudo mais, né? Então, assim, rapaziada, pra mim são as duas principais figuras aí, cara, que representam 2 grandes grupos culpados pelo Grêmio tá nessa situação de segunda divisão. Presidente Romildo Bolzan, pelo pecado da omissão, né? E até a galera brinca ali com romiço, né? Colocando Romildo omisso e tal. Mas enfim, eu acho que a omissão existiu, porque deveria ser diferente e não foi. E o Douglas Costa representando esse grupo de jogadores que, olha, 90% deles não entregou o que deveria. 10% talvez tentou lutar. E olha... Vou colocar assim, ó, mais uma pequena porcentagem, uns 5% desses 10 aí, só entregaram agora também, né? Deram aquela miguelagem o ano inteiro e agora entregaram. Mas tá bom, vamos lá. Não é 90% não entregou porcaria nenhuma, tanto que saíram 7. Saíram 7 de forma antecipada. Perfeito. Nesse momento, quase 900 pessoas simultaneamente aqui na nossa live do YouTube. Um abraço para quem nos acompanha também no aplicativo da Rádio Pachola. 350 likes. O momento é horrível, mas é minha tarefa também pedir que vocês deixem o like. Isso é realmente muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Quero fazer um registro também importantíssimo aqui, ó. Vou até mudar a tela rapidamente só para colocar aqui. Que o nosso querido Márcio Fornari, não sei se ele é novo membro ou se ele tá renovando, tá? Mas ele é nosso membro Libertadores agora, então fico muito agradecido a ti, Márcio Fornari, a gente realmente valoriza demais. E peço que o pessoal deixe o like, que é realmente muito importante.
E claro, a gente traz essa live graças aos nossos apoiadores. Pega tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal com marcas tradicionais. Para saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades você encontra no Instagram do Gremista Historiador, @Gremista Historiador. Segue lá, vale muito a pena. KTO.com, te está lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil, cara. Vale muito a pena fazer os teus palpites lá na KTO. E claro, também está conosco a Ambev. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Vale muito a pena, hein? Tem os preços realmente muito bons. Boa. Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 parcelado em 4 vezes de 20. Então, clica ali no link, tá? Pra usar em produtos do site. E tem muita promoção rolando. Clica no link da descrição e aproveita. É exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e também de São Paulo. E segue na tela aí algumas fotos, algumas imagens do jogo de ontem, porque o jogo de ontem foi realmente muito surpreendente. Inclusive, quero chamar o Mário para discussão também. E vocês poderem falar um pouquinho do jogo. Acho que vale a pena falar um pouquinho por quê. Vale. Porque, primeiro, a torcida deu um show ontem na Arena. Foi muito bom estar lá na Arena, sentir a atmosfera, ver o jogo do campo, porque realmente... Curtiu olhar o jogo, professor? Cara, fazia tempo que eu não ia no estádio, né? A gente tava sempre aqui velho. trabalhando e tal. Realmente foi muito diferente de ver, assim, foi muito legal de ver, e principalmente foi muito legal de ver a postura dos jogadores dentro de campo. Em 2022 eu vou pra Brusque. Exatamente. É o jogo em loco. E, cara, foi muito legal de ver a postura dos jogadores, porque realmente foi um início arrasador. O Grêmio consegue fazer os 3-0 tranquilo. Só que daí, claro, dá aquela, né, vacilada, o Atlético volta pro jogo. Eu já tava preocupado com a nossa dupla de zaga antes do jogo começar, mas que bom que o ataque funcionou, né? Porque a gente tem que pensar também que a gente vazou 3 vezes no jogo de ontem. Muito complicado. Mas foi um jogo em que o Grêmio conseguiu se apresentar bem. E aí, por que eu trago isso? Porque a indignação, o que dói talvez no torcedor gremista, é que a gente não tá conseguindo entender por que o time não se comportou dessa forma em outros momentos do campeonato. Porque alguém vai dizer assim, ó, tá, mas era o time C do Atlético Mineiro, era o time reserva do Atlético Mineiro. Os reserva. Eu sei, mas sempre tem alguém pra desvalorizar, entendeu? Ah, porque é o time Z do Atlético Mineiro, os caras já eram campeão e foram de sangue doce. Eu sei, mas mesmo esse time Z do Atlético Mineiro, como alguns querem falar, mesmo esse time ainda tem muita qualidade, tem muitos jogadores muito bons. Por que o Grêmio não jogou assim contra o Sport? Por que o Grêmio não jogou assim contra Cuiabá, contra outros times, entendeu? Que conseguiram desempenhar de certa forma no campeonato, mas que o Grêmio poderia ter mostrado muito mais. E é isso que deixa o torcedor talvez mais aflito, assim, sabe? Por que a gente tá passando por isso? Não é verdade, César? Verdade, professor. Eu só vou fazer o registro pra também não acabar se perdendo ali. O superchat do Pablo Boito deixou R$1 pra gente. R$1 é ótimo, né? O professor agora teve um ataque. R$1. Botei. Pablo Boito. Obrigado, meu bruxo. E o Rafael Orselli, né, cara? Nosso membro Libertadores aí, mais de um ano já. Grande Rafa, obrigado, cara. Pior do que ir pra B, não se sentir representado. O discurso de ontem foi surreal. Falaram de evolução, culpa do VAR e de continuidade. É uma distopia. Cara, o jogo de ontem, tá? Dentro das 4 linhas, eu tô com raiva do Douglas Costa, tá? Eu vou tentar não bater só no Douglas Costa, vou fazer outros comentários também. Mas é que irrita, né, professor? Pensar que tu tem um jogador com essa qualidade técnica que bota realmente a bola debaixo do braço e joga quando quer. E parece que ontem quis, né? Parece que ontem quis. Não deu pra salvar o Grêmio, né? Porque faltou tempo. Se ele tivesse acordado e feito o trabalho dele direito antes, talvez o Grêmio estivesse na Série A. Mas olha o que o Grêmio jogou naquela primeira meia hora, cara. O Grêmio jogou muito bem. O Grêmio foi pra cima do Atlético Mineiro, o que até me deixou com medo, porque o Atlético Mineiro tinha 2 jogadores jovens ali por dentro, né? O Dylan tocando bola, o Tietê que sai muito bem, eu gosto muito do Tietê, até jogando uma posição ali de primeiro volante, meio diferente, né? A gente tá acostumado a ver o Tietê mais naquele box-to-box, né? Fazendo o camisa 8, na verdade, né? Mas enfim. E aí a gente viu um Grêmio indo pra cima do Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que tinha o Guga e o Dodô, 2 laterais ofensivos de muita qualidade dos lados. E o Grêmio apertou o Atlético Mineiro justamente jogando em cima deles. Então, por um lado, muita pressão, muito acúmulo de jogadores com o Ferreira e com o Diogo Barbosa, principalmente. E do lado direito, cara, o Rafinha até subia e tentava fazer ali pelo lado, mas principalmente o Douglas Costa.
principalmente o Douglas Costa. Tanto que na jogada do primeiro gol, o Douglas Costa acha o Rafinha e o Rafinha acha uma bola na cabeça do Diego Souza e aí o Diego Souza, centroavante como mata, né? Então o Grêmio fez 30 minutos... Desculpa só fazer um acréscimo. Perfeito. Tenho muitas críticas à mobilidade do Diego Souza, tá? Mas ter visto ele também in loco lá na arena, tu tem outra perspectiva de como é que ele se participa Muda, do né? jogo. O Mário tinha cantado essa Tu pedra, tem né, outra Mário? perspectiva. Cara- o Mário tinha... E, cara, ele realmente é muito forte. E aquela bola que foi cruzada pelo Rafinha não foi bem na cabeça do Diego Souza, mas ele atropela todo mundo, cara. Ele não tá nem aí. Olhar o ele- jogo pela TV é diferente. é muito diferente. Faz a gente ter, daqui a pouco, até opiniões não tão assertivas, porque, meu, quem tá na arena... É possível. Quem tá na arena, e aí eu peço pra galera que tá na live, a partir da temporada que vem, quem tiver a possibilidade, a oportunidade de ir olhar um jogo, Se a direção facilitar Cara, o preço do ingresso também. vai ter que se fazer, porque nós, como representantes também da torcida, porque aqui no microfone da Rádio Pachola também representa, a gente vai levantar essa bandeira do Vai preço. encher o saco. Vai encher o saco e a gente quer contar com a ajuda de vocês, cara. Quase 1000 pessoas na live aqui. A gente tem que pressionar, tem que encher o saco, velho. E encher, ser pentelho. Sabe aquele mosquitinho que fica no ouvido quando tu vai tentar dormir? É isso que a gente tem que fazer. O preço do ano que vem tem que ser pelo menos 50% do que foi na temporada 2019, na temporada 2021, agora quando voltou, naquele primeiro jogo contra o Juventude, que tinha ingresso a R$180. Mas que isso, cara? Volta de pandemia, galera sem dinheiro, desempregada, e ainda assim querendo ajudar o Grêmio pra estar na arena? Não, a gente vai encher o saco, cara. É compromisso da Rádio Pachola. Tô falando como diretor da rádio agora. É compromisso da Rádio Pachola encher o saco. E a gente quer a ajuda de vocês, cara, porque só nós aqui também é pouco. Vocês também tem que fazer a parte de vocês. O ano que vem, eu não sei o que o marketing vai fazer, velho. Eu não sei. Não é o marketing do Grêmio que adora postar os títulos que ganha, porque é um bom marketing. Eu tenho salvo as minhas opiniões. Então, o ano que vem, marketing do Grêmio, presidente Romildo, toda a diretoria, conselho, todo mundo que tem um cargo dentro do Grêmio tem que se virar nos 30 pra fazer ingresso, pra na arena ter uma média de pelo menos 25 a 30 mil pessoas por jogo na Série B. Eu não tô nem falando do Gauchão, tô falando na Série B. Se virem, a torcida do Grêmio merece isso. Vocês estão devendo pra torcida do Grêmio. Estão devendo. E o mínimo que vocês têm que fazer são campanhas de ingresso muito baratas e também campanhas de associação baratas. Vocês devem isso pra torcida do Grêmio. E a gente vai cobrar. Mas, perfeito, Claro, Mário. claro. É, perfeito. Não, Essa manifestação é extremamente importante, a gente Perfeito, assina perfeito. embaixo, tá? Mas, Cezão, tu tava fazendo uma análise do jogo e daí eu falei do Diego Souza. Não, então, os 30 primeiros minutos... Deixa eu tentar tomar a linha aqui. Claro. Os 30 primeiros minutos do Grêmio foram de um futebol muito eficiente, tá? Eu sou gosto de futebol bem jogado, tá, professor? Eu gosto de toque de bola e tudo mais, mas eu sou consciente, falando de tática, que em algumas situações não dá pra fazer isso. Como é que tu consegue colocar dois pontas bem abertos, um centroavante um pouco mais fixo lá, subir dois meias, deixar só um volante, subir os laterais na linha dos meias lá em cima e abrir um pouco os zagueiros? Como é que tu consegue fazer isso? Quando tu é o Bayern de Munique, quando tu é o Chelsea, quando tu é o Barcelona, entendeu? Quando tu é o Manchester, aí tu consegue fazer. Agora, quando tu é um clube que não tem toda essa qualidade, tu tem que entender algumas limitações. E é nessa tecla que tu batia, tu mesmo, professor, batia aqui, quando falava do jogo antes contra o São Paulo. Antes do jogo contra o São Paulo, desculpa. Quando tu comentava, né, sobre o Grêmio jogar num 4-2-3-1 ou no Grêmio jogar num 4-3-3. E aí com esses dois pontas abertos. E por que eu tô falando de tudo isso, tá? Porque pra uma continuidade de temporada também, aliás, pra uma continuidade de 2022, no caso, né, vai ser muito importante se observar isso. O Grêmio ontem contra o Atlético Mineiro fez uma partida muito eficiente, mas que eu não sei se ela teria toda essa eficiência aí em uma Série B. Ou com um grupo um pouco mais limitado ainda. Talvez o Grêmio tenha que pensar daqui pra frente em abdicar um pouco desse sistema com dois jogadores tão agudos como o Ferreira e o Douglas Costa, ou o Jonathan Robert que seja, ou um Léo Pereira da vida que seja, que deve ficar, sei lá.
Mas enfim, que o Grêmio... não. Pois é, tomara que não. Mas que o Grêmio não fique com esses 2 pontas tão fixos lá na frente e possa fazer um esquema um pouco mais atrás, um pouco mais conservador, entendendo o seu momento. Porque o Grêmio fez 30 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro ontem, os primeiros 30, muito bons, cara. Muito bons mesmo. Mas depois, talvez, e aí eu passaria batendo nessa tecla, Mário, durante a transmissão aqui, quando foi noticiado o gol do Bahia, a torcida murchou. A torcida ficou naquela apreensão, assim, né? Tipo, putz, e agora? Será? Claro que não parou o canto, claro que não parou o apoio, não é isso, mas ficou naquela tensão. Isso se refletiu nos jogadores de forma muito nítida, assim, né? Até o Jefferson Williams coloca R$2 aqui pra gente, fala que 2007 tá pago, outro que tá tentando criar uma rivalidade que nunca existiu com Grêmio e Corinthians, mas tudo bem, abraço pro Jefferson. Enfim, eu acho que o Grêmio se perdeu emocionalmente naquele momento, tanto que toma 2 gols do Atlético Mineiro e fica apavorado. Depois o Grêmio consegue fazer o 4º gol com o Douglas Costa e ainda toma o gol do desconto do Johan. Então acho que tem muito a ver ontem a questão emocional com o resto da partida. E eu prefiro ficar com os 30 minutos iniciais, professor. Perfeito, Cezão. Faltou constância, né? Só deixa eu fazer uma menção aqui Vai do lá, Josepson Santos, que é nosso membro aí, já faz 7 Valeu, meses. Josepson. Obrigado, cara. Ele fez o seguinte, cara, pergunta: será que eu tô errado com a minha impressão de achar que o Ferreira e o Jonathan Robert estão evoluindo e que podem nos ajudar em 2022? Em questão de porcentagem de evolução, eu colocaria o Jonathan Robert acima do Ferreira, tá? Porque o Ferreira já tinha muita qualidade, já mostrava muita qualidade e evoluiu. Mas o Jonathan Robert era um cara que eu não esperava nada. O Jonathan Robert ou nenhum jogador, pra mim, jogar com a menos, pra mim, era a mesma coisa, porque ele não apresentou nada. E agora, nos últimos jogos, ele teve uma evolução fantástica. Jogou muito bem, foi um jogador muito útil, interessado, ajudou taticamente, tentando voltar, tentando recompor, mas muito também indo pra cima, criando vantagem numérica em cima da zaga dos adversários. Então, eu acho muito importante essa evolução do Jonathan Robert, percentualmente até maior que a do Ferreira. Perfeito, perfeito. Gente, olha só, eu queria fazer uma menção aqui também importante, tá? Vou até baixar a trilha aqui, ó. Porque ontem, depois do que aconteceu, né? O Grêmio venceu o Galo 4-3, daí Juventude venceu o Corinthians 1-0, gol do Chico de pênalti, e o Fortaleza ganhou de 2-1 do Bahia de virada. Vou até confessar pra vocês que eu acreditava que o Corinthians fosse ganhar do Juventude e o Fortaleza talvez vacilasse, enfim. Mas depois do que aconteceu, o Grêmio divulgou uma carta aberta. Fez uma carta aberta ao torcedor. Que é um negócio assim, ó, que... E eu vou fazer a leitura. Cereja do bolo da noite. Eu vou fazer a leitura da carta aberta ao torcedor que o Grêmio divulgou então nas suas redes. Está no site também, grêmio.net. E eu quero a opinião de vocês sobre essa carta e, obviamente, a opinião também da nossa audiência sobre isso, tá bom? Carta aberta ao torcedor. O momento é de dor para cada um dos mais de 10 milhões de gremistas espalhados pelo Rio Grande e pelo mundo. Dor e indignação. Sentimentos mais do que legítimos e que precisam ser ouvidos e respeitados. Nossa obrigação é pedir desculpas, reconhecer os erros e trabalhar com humildade e energia para corrigir os rumos e enfrentar os desafios que 2022 nos impõe. Temos plena consciência do que nos aguarda. Tenham certeza de que todas as medidas serão adotadas, sem exceção. No mesmo peito em que hoje bate a dor deste momento, também bate a paixão e o amor que nos moveram em todos os 118 anos de nossa história. Das grandes e consagradoras conquistas aos episódios de bravura e superação inacreditáveis. Que ninguém ouse duvidar de nossa grandeza, mas não será pela camisa pesada, pelas taças no armário ou pelo tamanho de nosso clube que retornaremos ao lugar que nossa história exige. O Grêmio voltará pelo trabalho sério, com os pés no chão e fazendo o que precisa ser feito. Por uma profunda reformulação e pela força dessa nação que nunca deixa de apoiar. Não há caminho fácil para o tricolor. Nossa trajetória está aí para comprovar. Mas é justamente na dificuldade que mostramos o que é o Grêmio. Nossa coragem, nossa raça, nossa irresignação, nossa essência. E não será diferente agora. Mais do que nunca, precisamos lutar. Mais do que nunca, precisamos estar juntos. Mais do que nunca, precisamos de cada associado, de cada torcedor. Mais do que nunca somos Grêmio. Essa é a carta aberta divulgada pelo Grêmio nas redes sociais do site
saiu em todos os lugares. Eu queria, por favor, a opinião de vocês sobre essa carta, tá Cara, bom? eu nem vou tecer opinião, professor, desculpa, porque eu falei demais hoje no programa, só queria fazer uma menção, porque a galera tá falando que a carta já tava pronta, tá? E de fato, evidentemente que já tava pronta, né, gurizada? Mas quero dizer pra vocês, isso é natural, já fui assessor, já. Isso é natural na assessoria de imprensa que tu faça, principalmente num veículo como o Grêmio, que não se deve ter erros, então acho natural que se faça algo nesse sentido, tá? Não julgo como ruim essa atitude aí da assessoria do Grêmio. Perfeito. Mário Godoy, por favor, tua opinião sobre a carta. Não tenho opinião nenhuma pra dar. Isso aí é a coisa mais ridícula que eu já vi. Dizer que a coisa mais ridícula já é uma opinião. É por isso que eu queria que tu se manifestasse sobre isso. Mas por quê exatamente? Cara, não tem que ter carta aberta. Eu não sei se vocês acompanharam ontem nas rádios sobre a coletiva, mas o presidente Romildo não ia pra coletiva. O presidente Romildo Bolzan não iria para a coletiva. A decisão era não ir. Porque a carta aberta já era uma resposta a qualquer pergunta na coletiva. Então é a coisa mais ridícula que aconteceu. Não tem que ter carta aberta, tem que botar a cara no microfone, a boca no microfone e a cara na câmera. E falar, e responder as perguntas. E aí, depois foi decidido pela assessoria, junto com o presidente Romildo, eles devem ter feito uma reunião de minutos, e a decisão foi tomada de o presidente Romildo participar da coletiva. Mas o presidente não iria participar. Isso pra mim é fugir. Se esconder atrás de uma carta. E pra mim isso é errado, pra mim isso é ridículo. Respondi a tua pergunta? Não, claro. Tu sabe o que eu acho que é muito complicado? Desculpa, não, é que eu só fiz a pergunta porque a audiência também, né, gosta de nos ouvir, Mário. Eu sei que tuas opiniões são sempre muito contundentes e são importantes, a galera valoriza bastante, mas só por isso que eu te perguntei, mano, não foi... E tu sabe por que eu acho que essa carta ela é muito complicada? Porque ela fala de coisas que não me parece que vão acontecer. O que eu quero dizer com isso, né? Que daí tu faz uma carta pra tentar amenizar, mas que na prática não vai ter o efeito que a torcida espera. Por exemplo, o trecho que diz: temos plena consciência do que nos aguarda, tenham certeza de que todas as medidas serão adotadas sem exceção. Quando tu fala todas as medidas serão adotadas sem exceção... Que medidas são essas, cara? Tu não cita nenhuma medida. Porque a gente tem uma consideração do que tem que acontecer, mas eu não acho que a direção vá fazer isso, o que a gente tá pensando. Cara, e isso vai ao encontro, e aí eu vou colocar a minha opinião aqui já, tá? Mas vai ao encontro do que tá aqui na nossa enquete. Então tá na tela aí a enquete de hoje, que fez a pergunta. Torcedor, você manteria Wagner Mancini para a próxima temporada? Eu já começo dando a minha opinião, e desculpa quebrar um pouco do protocolo, porque eu começaria, é claro, com as opiniões de vocês, mas eu já começo dizendo que, na minha opinião, eu não começaria com o Wagner Mancini, porque apesar de o Grêmio ter, sim, uma melhora nos jogos contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, eu não sei até que ponto isso foi efeito Mancini. Eu não gostei do que ele fez, eu não gostei da forma como ele trabalhou, eu não gostei da postura que ele tinha na beira do campo, eu não gostei do trabalho do Mancini, e acho que, inclusive, ele é culpado pelo Grêmio ter tomado o gol contra o Corinthians. Gol esse que, se o Grêmio não tivesse tomado, estaria livre hoje. Então eu não gostei do trabalho do Mancini, mas eu acho que a direção quer que ele fique. Que medidas são essas, então, que vocês vão tomar? E é aí que entra essa questão da carta ficar um pouco complicada, assim, porque me parece que eles não sabem muito bem o porquê que o Grêmio caiu. Romildo não me parece saber por que o Grêmio caiu, achar que isso é um problemático. E talvez... Passarinho tá pensando em mim lá embaixo. Sim. E talvez, professor César, e essas 1000 pessoas que estão na live, inclusive, cara, eu não ia pedir like, não ia pedir hoje, mas eu vou pedir pra galera, meu, 500 likes nesse momento. Deixa o like pra nós aí, vamos fazer 1000 likes hoje, cara. A gente tem tanta coisa bacana pra trazer em 2022, né? Apesar dessa Série B, a gente tá trabalhando fortemente aí, gurizada, pra trazer um conteúdo fodástico pra 2022, então deixa o like, a gente vai precisar muito do engajamento de vocês. Bora bater esses 1000 likes aí. Mas, cara, talvez seja aí o porquê que a gente caiu. É a comprovação, professor e César, de todos os erros cometidos. Todos os erros cometidos. Lembra que eu falei do lapso no início do programa? Tá aí. A direção, o presidente Romildo e os seus comparsas, vou falar assim, né, um termo um pouquinho mais pejorativo, só pra brincar aqui. O presidente Romildo e seus comparsas, eles não sabem por que o Grêmio caiu, velho.
Eles devem sentar naquela mesa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no gabinete do presidente Romildo. Tu viu aquela mesa lá, cabe umas 12 pessoas? Eles devem sentar naquela... Tu conhece lá? É só fazer o registro ali, eu falei que teria escapado da... Eu errei ali a questão da conta, o Grêmio teria 45 pontos, tá? A matemática não é nosso forte. Não, mas não por isso. Eu fiquei com outra coisa na cabeça. Eu peço desculpas, mas são muitas coisas que o Grêmio poderia ter feito diferente. Aquela mesa lá do presidente Romildo, lá no gabinete dele, cabe umas 12 pessoas facilmente. Eu imagino que toda reunião pós-rodada, eles devem sentar lá. O presidente Romildo, agora o Denis Abraão, antes o Marcos Herman, o Mancini agora, eles se olham assim. Cara, o que tá acontecendo? Eles não sabem o que tá acontecendo. E devem ficar assim uns 30 minutos tomando café e olhando um pra cara do outro sem saber o que falar. Porque uma coletiva atrás da outra. Gente, uma coletiva atrás da outra, cara. De palavras catastróficas. Só o Denis Abraão... O Denis Abraão virou um meme de 2021. O troféu meme 2021 é do Denis Abraão, cara. Não conheço o Denis Abraão, deve ser um cara incrível pra fazer uma resenha, pra tomar uma cerveja, mas como diretor de futebol... Pô, na chegada do Denis Abraão, ele vem com um discurso forte que inflama a torcida, coloca 14, 15 mil pessoas contra o Juventude e vai fazer a limpa se tiver que fazer limpa. Cadê? Por que não afastou os caras que tinham que afastar? Porque eles sabem que tem laranja podre nesse grupo. Eles sabem. Eu tenho certeza que eles sabem disso. E aí não afastaram. Continuou. Tá pagando por isso também. Deixa eu aproveitar esse momento e te perguntar, então, o que tá na nossa enquete. Tu manteria o Wagner Mancini pra próxima temporada? Óbvio que não, cara. Lógico que não. Não, Wagner Mancini sem condições. Sem condições. O empate contra o Corinthians passa muito pela mão do Wagner Mancini. Ah, Mário Borja não foi ali, não ajudou. O Vila Sante errou, não deveria ter dobrado a marcação. Concordo, não discordo. Tem alguém recebendo a ligação, hein? Eu não discordo, cara. Eu concordo que também passa por eles. Mas o comando do time, quem recua as linhas, com 20 minutos do segundo tempo e o Grêmio jogando bem, ganhando de 1-0, foi ele. Ele que dá o comando, recua, dá a bola pros caras, vão jogar no contra-ataque. Tanto que ele falou que qualquer técnico faria isso, É ele que faz isso, cara. É ele que faz isso. Como assim? Tu vê que a coletiva ela não tem sentido. Isso. O que os caras falam não tem sentido, velho. Essa é a cara do Grêmio que caiu pra Série B. Não sabe por que caiu. E eu só espero, velho. Eu só assim, ó, de coração, cara, de coração. Eu ainda tô com o choro embargado, não saiu. Vai sair, uma hora vai sair. Não saiu ainda. Mas eu só espero que o presidente Romildo tenha aprendido com essa queda. É só isso que eu espero, cara. E que assim, ó, dia 10 de janeiro, quando voltam das férias... Que os jogadores entram de férias hoje. Hoje, oficialmente, eles estão de férias. Não era ontem. Ontem ainda não era férias. Hoje, sim. Mesmo depois do jogo, ainda não era férias. Hoje, oficialmente, é férias. E dia 10 eles voltam. Tomara, velho. E eu vou rezar muito pra que isso aconteça. Que seja diferente. Atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Pra gente sair dessa Série B o mais rápido possível. Pra gente chegar... sei lá, faltando 10 rodadas pra acabar a temporada 2022 e o Grêmio já esteja na Série A. Em primeiro lugar, inclusive. Em primeiro lugar. Então tem que ser diferente. E eu espero de coração que seja diferente. Perfeito. Cezão. Posso fazer um registro por aqui, favor, cara? E aí eu já dou também a minha opinião sobre a enquete. Sim, o Jefferson Williams coloca R$2 pra gente aqui. Eu até tava tirando antes com o Corinthians, agora perguntando, né? Vocês acham que o Renato Gaúcho tem influência nisso? Tem influência nisso. Lógico que tem. Tem influência nisso bastante, sim. Porque... E aí a gente pode tentar imaginar, tá? Na época também tava dando certo, né? E aí às vezes a gente se cega por conta disso. Pô, se tá dando certo, então é porque tá bom, o processo tá certo. Nem sempre, né? Nem sempre o processo tá certo. Deveria ter sido feita uma melhor avaliação. E por isso também da dificuldade, e eu lembro muito bem, professor, na época da saída do Renato, a dificuldade de avaliar, né? Será que deve sair o Renato ou não deve? Sabe? Esse também é um dos pontos que a gente precisa analisar, porque o Renato comandava muita coisa no vestiário, né? Na pasta de futebol, tudo mais, ele sempre falava em entrevistas, não, tem ligação direta com o presidente, eu já ligo pros caras, já deixo tudo mastigadinho, entrego a ligação pro presidente, o presidente só vai lá e liga e acerta. Salário é com ele, não é comigo. O Renato Gaúcho falou várias vezes isso. O Portaluppi falou várias vezes isso.
Então, assim, tinha esse aspecto também de comando dentro do vestiário que era muito importante e que nos deixava na dúvida. Será que era hora dele sair ou não? Saiu, deu merda. E agora? Tá o Wagner Mancini aí. O Wagner Mancini hoje ele é técnico do Grêmio. Denis Abraão ontem na entrevista coletiva deu a entender que se ele ficar, e ele ainda não garantiu que fica, ele, Denis Abraão, fica na vice-presidente de futebol. Seria hoje a resposta, né, pro César? Segunda-feira, ele falou. Que ele, desculpa. Ele vai Segunda-feira. Ele vai falar com o sócio dele que tá voltando, que ele tem empresas, Empresa né? fora do Brasil. Isso. E aí ele vai falar com a família dele também. Ele sempre deixou isso muito claro, que é importante pra ele a questão da família e tudo mais. Vai ser avô agora, né? Ele falou também. Pois é. Felicidades ao Denis Abraão, que é um cara muito gente boa. Mas segunda-feira ele vai dar a resposta e se ele ficar, o Wagner, a tendência é que fique também. Pra meu gosto, não é a opção acertada, tá? Não ficaria com o Wagner Mancini. Pra mim não é a melhor opção de todas. Não gosto do Wagner Mancini como técnico. Acredito que taticamente ele erra. E os clubes que ele treina, pelo menos o Grêmio foi assim, né? 2 vezes foi assim. Parece que demora a dar um resultado. E quando ele foi demitido a primeira vez, ele tinha 4 vitórias e 2 empates. Mas era aquela facerice, né? Facerice, assim, o time todo pra cima. E por isso os dirigentes tinham um pé atrás com o Wagner Mancini. E parece que ele não mudou, né? Ele manteve essa mesma linha de trabalho de colocar um time sempre ofensivo. E nem sempre eu vejo isso da melhor das opções, tá? Se for jogar uma Série B faceiro dessa maneira, vai tomar ferro. Vai tomar ferro na Série B, que a Série B não é brincadeira. Então, até por isso, eu não ficaria com o Wagner Mancini. Vai ser um vestiário diferente. Muitos jogadores vão sair e que bom, tomara que saiam. Tomara que saia 80% desses jogadores, não vai acontecer, tá? Mas tomara que saia 80% dos jogadores para ter um vestiário diferente. Talvez um cara até mais novo possa ser uma melhor opção. Aí não sei, a gente pode confabular aqui, tentar achar alguns nomes. O nome que pra mim seria ideal, professor, o cara de reconstrução, bota esse aqui que esse aqui vai resolver, mas é caro. Pra mim seria o Mano. Sabe, o Mano Menezes pra mim, bota ali, ele é um cara que ajeita os seus times conforme as características dos seus jogadores, é um cara experiente, passagem pelo próprio Grêmio, aquela vivência toda na Série B que a gente conhece de 2005, depois evoluiu, treinou Corinthians, treinou fora do país, treinou Seleção Brasileira e hoje tá aí no mercado, mas é caro. Sim. É caro, eu tenho plena consciência disso, mas alguém nesse sentido, sabe? Claro, perfeito. Nesse momento, 1000 pessoas com a gente na live, 600 likes. Muito obrigado pela audiência de todos, 2 horas e 32 minutos. Essa nossa live do Redação Pachola de hoje, ele tem um tom um pouquinho mais ameno em alguns momentos, outros momentos uns tons mais de indignação. Mas é muito importante que você se sinta também representado pela Rádio Pachola. Temos opiniões muito diversas aqui. Tentei colocar várias opiniões de vocês também. Mesmo que eu concordasse, que eu discordasse, isso aí não me importa. Tentei colocar alguns na tela, foi de forma aleatória. Se você não teve o seu comentário na tela também, peço desculpas, mas é porque são muitos comentários. Acho que você entende também, acho que isso é compreensível. Aos pouquinhos também a gente vai tentando colocar mais, implantar um pouco mais dessas coisas. Mas o mais importante é que você tenha se sentido pelo menos um pouco representado por tudo que rolou nesse programa de hoje. Esse programa realmente foi um programa muito difícil de fazer. De certa forma, até cheguei pro César assim, perguntei, será que não vale a pena a gente fazer alguma reunião, pensar alguma coisa diferente? Porque não duvidem do quanto nós estamos sofrendo por aqui na Rádio Pachola, assim como a gente entende o quanto o torcedor do Grêmio está sofrendo, porque no fim das contas, quem sofre de verdade é o torcedor, é a gente que não foi dormir bem ontem, né? Os jogadores, eles têm as suas preocupações, mas eles também são profissionais e, de certa forma, para eles a vida segue mais rápido do que para nós. Professor. Né? Então, a gente sabe muito bem o que vocês estão passando, acho que a gente compartilha muito bem os sentimentos. Cara, né, nossa, Fala aí, o César ia falar, desculpa te interromper, César. O que tu tá falando, velho, representa o que todos nós aqui da Rádio Pachola estamos sentindo. Tu falou exatamente o que todo mundo aqui da rádio pensa. Muito bem, prof. Obrigado. Valeu, cara. E rapidinho, a galera tá sugerindo ali da questão dos jogadores, quem fica, quem sai. Gurizada, isso certamente, eu tô dizendo assim, com certeza, será pauta de segunda-feira, tá? Será pauta de segunda-feira, porque hoje é sexta-feira, agora vai ter um final de semana de um pouco de descanso pra cabeça de todo mundo. E aí segunda-feira, com a cabeça um pouco mais arejada, a gente vai fazer, né, professor? E Mário? Topam? Pode ser? Cara, a gente tem muita coisa. Cara, agora não tem mais jogo, né? Então a gente vai discutir muita coisa. Jogadores técnicos, tentar entender o que aconteceu de errado mais ainda, destroçar mais ainda
tudo que aconteceu durante esse ano, para que as coisas não se repitam pro próximo ano. Muitas vezes discutir os erros vai soar para algumas pessoas que é tu ficar requentando e trazendo negatividade, mas não. É simplesmente tu ter consciência do que deu errado para que não se repita. E isso é muito importante. A gente vai fazer a nossa parte aqui também, a gente vai gritar quando tiver que gritar, a gente vai tentar fazer com que as coisas que a gente acredita, que principalmente o que o torcedor acredita, chegue também na direção do Grêmio, porque a gente precisa que todo gremista esteja em sintonia para que as coisas voltem a funcionar no Grêmio. As coisas precisam voltar a funcionar, o Grêmio precisa voltar a ser um time competitivo, porque não vai ser barbado esse ano 2022, cara. Não vai ser fácil. Então as coisas precisam voltar a andar em sintonia. Nós vamos fazer a nossa parte, você, torcedor, vai fazer a sua. Espero que a direção do Grêmio faça a parte dela também. Mas é isso. Conseguimos entregar o programa hoje, foi um programa extremamente difícil e entregamos, é claro, para os nossos patrocinadores. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal com marcas tradicionais. Para saber mais, vá lá no Instagram e segue @Hub23FoodHall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história e raridades você encontra no Instagram do Gremista Historiador, então segue lá o Gremista Historiador. KTO.com, te registra para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Chama no Insta da @KTO_Brasil e quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxa de cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80. Parcelados, é claro, em 4 vezes de 20. Para usar em produtos do site. Tem muita promoção rolando. Clica no link ali da descrição e aproveita. Isso é exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Obrigado pelo programa de hoje, Cezão. Valeu, registros por aqui, ó, Ednilson Ávila deixou R$5 pra gente, valeu, Ednilson. Ele perguntou aqui, ó, cheguei agora gorizado e o Diego Souza fica pra vocês? Por mim fica. Semana que vem a gente vai destrinchar mais sobre isso, mas pra mim seria um bom centroavante pra segunda divisão, não tem mistério nenhum, tá? E o Jefferson Williams deixou R$2 pra gente, mais um aqui, ó, valeu, Jefferson. Lua teria espaço nesse time, aceitaria de volta? Sim! Eu muito, sim. Valeu, rapaziada, obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam, tá foda mesmo, foi ontem, a noite foi complicada, hoje o dia também vai ser, mas obrigado pela companhia, parceria de todos vocês aí, valeu. Valeu, Cezão, valeu, Mário. Valeu. Vamos lá, cara. Recolher os trapos e começar de novo e mais uma vez. Espero do fundo do meu coração que todo mundo que tá no topo da pirâmide, nessa pirâmide Grêmio, tenha entendido e respeite o que aconteceu. A Série B bota tudo que foi construído no lixo. Não adianta construir o que foi construído e com o cofre cheio para a Série B. Não adianta. 2022 tem que ser muito diferente. Muito diferente. Eu sei que tem o discurso de segurar dinheiro, de não ter um grupo tão caro, mas tem que se acertar em peça que seja mais barata também, porque tem jogador aí que tem um valor de mercado mais baixo e tem que se pesquisar e contratar jogador bom, que abrace o clube, que entenda o que tá acontecendo e queira tirar o clube dessa, tá bom? Me segue lá, cara, só @aquele Mário, tem bastante vídeo lá no meu Instagram e no meu Twitter também, segue nós lá, valeu. Isso, pode seguir o Aquele Mário, o César Weiler e o LZF Macedo, podem seguir a gente vai ficar muito feliz de poder trocar uma ideia sobre o Grêmio também. Hoje à noite tem o Papo Pachola das 8 às 9 e a gente volta na segunda-feira às 1h30. Quero fazer um pedido também especial para vocês, fiquem agora e assistam esse vídeo que a gente produziu aqui também e que fala um pouquinho do nosso sentimento do que tá acontecendo. Espero que vocês se sintam sempre representados pela Rádio Pachola. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Eles acham que acabou. Nunca. A imortalidade consiste em não desistir. A imortalidade consiste em levantar. E essa capacidade de levantar quando tudo parece ruir faz parte da rotina do gremista. Não importa se será com 11 ou com 7 jogadores em campo, o Grêmio tem milhões de almas que cuidam dele e que levantam, mesmo quando o mundo parece desabar. E parece muito, parece o fim do mundo. Mas não é. Enquanto um gremista estiver cantando, existirá um Grêmio capaz de se erguer. Enquanto um gremista estiver alentando, existirá um Grêmio capaz de subir, e subir cada vez mais, seja para a glória eterna, seja para ter o mundo aos seus pés. Hoje, mais do que nunca, o Grêmio sabe que é do torcedor. Tudo passa, o Grêmio fica.
e eu ficarei ao teu lado, para te ver no topo, para te ver o mais alto. Até lá, nós, como bons torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio onde o Grêmio estiver.